Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo Carolina e estamos aqui para mais um episódio do nosso quadro Papo Divergente. E no Papo Divergente de hoje eu quero falar, do que está acontecendo aí nas redes sociais sobre as queimadas. Não sou nenhum especialista climático, ponto. Então tenho muito pouco, de teoria científica para falar dos efeitos climáticos. O que eu vou falar é sobre percepção é, subjetiva e superficial de um observador comum. Porém, baseado em alguns fatos e dados que a gente coleta pelas redes, pelos jornais, pelas especialistas em clima. Ontem mesmo eu estava assistindo um seminário climatológico que aconteceu em São Paulo, de uma universidade, e mostrando lá em tempo real como é que coleta as informações do clima, como que controla isso. E o pessoal comum, o cidadão, as pessoas, elas não estão ainda entendendo que nós estamos numa transição climática muito pesada. Estamos numa transição climática muito pesada. Clima desorientado. O que acontece? Essa desorientação faz com que, em vez de estar vindo para cá uma massa fria, para poder impactar com a massa quente e precipitar em chuva e fazer, como eu falei, não sou nenhum teórico, nem cientista na área, mas ouvindo os especialistas falando sobre isso, estão empurrando e impedindo. Tá? O que está vindo do mar, a massa que está vindo do mar, está impedindo que essa outra massa úmida chegue até aqui no sudeste, em algumas outras áreas, mas em compensação, para algumas outras regiões, ela vai, como aconteceu no Rio Grande do Sul, onde teve uma chuva torrencial e tivemos o que aconteceu. As pessoas acham que isso não interfere. E vejo o pessoal comentando sobre a questão da Amazônia. Quando era Bolsonaro, todo mundo julgava a culpa nele ali. Eu vi isso, vi atores fazendo essa questão. E também fui ver em alguns perfis desses atores, desses artistas, desses influencers que falavam bastante do clima da Amazônia em chamas, e para poder ver se tinha alguma manifestação em relação a isso. Muito pouco, muito pouco. Mas o que se sabe, principalmente você que é da roça, que é do interior, que teve família que já mexeu com a agricultura, que já mexeu com a lida no campo, sabe que nesse período pré-chuva, muitos produtores rurais, faz aquela limpada junto ao mato, e muitos ainda ateiam fogo, mesmo sabendo que queimar ou lixo, ou queimar mata, ou queimar o mato em si, é crime. Isso é um crime. Todo mundo sabe disso. Mas as pessoas ainda fazem isso, principalmente os produtores. E não é algo da Amazônia. O pessoal está falando assim, Amazônia. Não é algo da Amazônia, não é algo específico lá do norte, etc. Sim, ontem mesmo também assisti, na Record News, uma reportagem grande sobre os rios, Rio Negro Solimões, o Rio Amazonas, entre outros rios que estão nas suas mínimas históricas por causa da seca, por causa desse efeito climático que está impedindo a chuva vir de forma regular, como ela já veio em outros momentos. Então, nessas minhas pesquisas superficiais, estou repetindo, tá? Não aprofundei, não fui lá como um estudioso, um pesquisador para poder correr atrás. Só busquei algumas informações pontuais para embasar o nosso papo divergente de hoje. E alguns deles estão falando que ou vai ficar seco mesmo, não vai chover, a chuva vai ser muito esporádica, ou vai vir uma chuva descontrolada. E aí, que as prefeituras principalmente têm que se preocupar. E aí entra o poder público. Porque, por exemplo, está seco agora. Então o que as prefeituras deveriam estar fazendo? Elas deveriam agora pegar, ir aos córregos,
e rios, tá? E fazer aquela limpeza, né? Ficar bem tranquilo para que a chuva vindo do jeito que ela vir, não vai ter obstáculo para a água e ela vai escoar com mais tranquilidade. Eu já vi cidades metendo asfalto em tudo e não preocupando com a drenagem, não preocupando com alguns cuidados. Se você sabe alguma cidade que fez isso, depois você me conta, tá? Então eu vi isso acontecer, mesmo e eu vi engenheiros de setores municipais falando sobre esse risco. Então, já numa chuva que teve esse ano mesmo, eu vi alguns comércios da região do Veneza, onde não tinha problema com água e água entrando dentro dos comércios. Fique atento. Você comerciante, você que mora numa região onde eu morei numa rua, onde a minha casa era o funil de toda a rua. Tinha uma rua descendo, tinha outra rua descendo do outro quarteirão, a minha rua sim, e ela terminava como um funil onde? No meu portão. E encheu. Uma chuva que teve em 2017 e 2019, encheu antes de eu mudar, né, de novo para onde eu já morei a vida toda, que é a casa dos meus pais. E hoje é a casa da minha mãe, onde eu estou morando. Enfim, essas questões, né, das queimadas, as pessoas chegam, vê um mato fechado, tem gente que passa do nada, puf, joga fogo. Já vi isso acontecer, né? Aqui mesmo perto de casa aqui, alguém cismou e meteu fogo lá no lote vago. Por gracinha ou porque aquele trem incomodava ele, que era vizinho, não sei. Não sei te responder isso com mais precisão. Mas todo ano acontece as mesmas coisas. Tá? E, de novo, o produtor rural tem esse hábito nesse período, né, onde ele vai plantar, onde ele vai semear o milho, onde ele vai plantar outras coisas, ele faz essa queimada para poder a chuva vir e dar aquela revigorada na plantação ou que vai plantar, enfim. Mas, pessoal, cabe a responsabilidade principalmente do cidadão, do poder público municipal, tá? De monitorar, de ter esse monitoramento do código de posturas, de ter esse monitoramento, de ter um lote vago com muita coisa, questionar o morador, o dono do lote, descobrir quem que é o dono do lote e solicitar que ele faça a limpeza do seu lote e entre outras coisas. Mas isso é muito ineficiente, é um trabalho do poder público porque às vezes não tem profissionais suficientes para percorrer uma cidade do tamanho de Ribeirão das Neves. Olha o tamanho de Ribeirão das Neves. E quando você passa aqui, ou subindo pela BR-040, ou indo sentido Areias, ou indo sentido o Landia ali, você vai ver que você passa um tempão e aquele monte de lotes de terreno vago e que você às vezes não sabe nem quem que é o dono. E é ali que geralmente acontece a queimada, né, por N motivos, pelo pasto, para renovar o pasto, etc, etc, etc. Tá bom? Então, ficar buscando sempre o culpado não vai adiantar muita coisa não. E em São Paulo foi engraçado que eles começaram a pegar as pessoas que estavam fazendo isso e estava sob sigilo, não podia revelar o nome de quem foi preso por causa de não sei o que. Aí você faz os seus julgamentos aí, mas enfim, tá? Papo Divergente é sobre isso, sobre as queimadas. Então, não é uma questão só da Amazônia, é uma questão climática séria que as pessoas não estão dando atenção e esse período, todo ano, a mesma ladainha. Só que deste ano, as redes sociais vão impactando, vão falando, eles vão falando, eles vão falando, e aí se torna mais público, mais visível, e aí se torna um problema maior. Mas é algo que já acontece bilhão de anos. Forte abraço do professor Eduardo Carolina e até o nosso próximo Papo Divergente.